Fala aí, turminha da 801. Tudo bem com vocês? Professora Aline. Vamos estar dando início aí mais uma videoaula. Peço que desde já abram o livro de vocês na página 62, que vai falar sobre o capítulo 3. Eu me recordo que na sala de aula nós lemos um pouquinho sobre isso, né? E conversamos, inclusive, a verdadeira face de um herói. Até pedi que vocês falassem, né, quais são os heróis. Alguns falaram médicos, outros falaram veterinários, citaram várias pessoas, né? Um pai, a mãe que trabalha, né? Que é pai e mãe, eu lembro disso. Também pedi que a gente lesse o livro, né? Que vai falar aí no capítulo, na página 64, a incrível batalha contra os moinhos de vento, né? De Dom Quixote, tá? Façam para mim essa leitura, a gente leu em sala de aula, mas eu vou pedir aqui que vocês reforcem essa leitura, tá? Aí façam aí a página 67, tá? 68, 69 e 70, que vai falar sobre a leitura que nós acabamos de ver, tá bom? Então, faça isso aí, essa interpretação textual bem leve, bem tranquilo. Na página 71 vai falar sobre o dicionário digital, né? Que nada mais é, querido, é o dicionário que a gente já está acostumado, né? A gente tem aquele que a gente toca, né? O que a gente consegue pegar, abrir como se fosse um livro, né? E tem o digital, que a gente pode usar hoje através de tablet, através de celulares, né? Que é em tempo real, através da internet. Geralmente os dicionários compilam dados sobre a classe gramatical das palavras, a regência e a divisão silábica, além de trazer orientações sobre a pronúncia, os sinônimos, os antônimos e os termos derivados ou relacionados. O que isso quer dizer? Que através do dicionário, seja digital ou não, ele te dá a gramática correta, o sentido da palavra, né? A estrutura da palavra, quando a palavra deve ser adequada ou não, escrita ou não, tá? Só isso mesmo. Peço também que vocês abram aí o livro na página 72, né, que vai falar um pouquinho sobre esse exercício. Façam aí a página 72 e 73, tá? Aí, na página 74, queridos, nosso livro tá com muito texto, muita interpretação textual. Então, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, né? Porque os conteúdos específicos, é assim, vem um específico e 3 textos para interpretar. E eu acho bom, bacana. Sem contar que nós já temos o livro de produção textual, mas todo conhecimento é válido, né? É enriquecedor. Tá. Na página 74 vai falar um pouquinho sobre a resenha crítica, né, de um filme, o posicionamento contra que a médica, né, uma psiquiatra vê em determinado manicômio e o posicionamento dela contra o comportamento adotado por aquele lugar, tá? Façam essa leitura, a gente também leu em sala, eu me recordo, tá? Façam aí, respondam a página 76, página 77, 78 e 79. Agora sim, chegou na página e na aula que eu acho muito importante, conteúdo de prova. Peço que vocês prestem muita atenção, que é uma matéria fácil, porém eu preciso da atenção de vocês, tá? Vozes verbais. Bem, o texto de vocês, o livro, né, vai trazer como conceito o seguinte: quando o sujeito pratica ação verbal, ele recebe o nome de sujeito, agente, tá? O sujeito praticou ação, sujeito, agente. Já o sujeito que recebe a ação expressa pelo verbo é denominado sujeito paciente, tá? Sofrendo ação pelo verbo. Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, é chamado de sujeito agente e paciente, que é o sujeito que a gente fala que é a voz, melhor dizendo, reflexiva. Essa relação de agente, paciente ou de agente e paciente estabelecida entre o sujeito e a ação verbal é chamada de voz verbal. Bem, o livro de vocês trouxe aqui alguns exemplos. Acho super válido que vocês leiam, tá? E entendam. Eu trouxe uma outra vertente, tá? Eu tento trazer, queridos, de uma maneira mais clara e sucinta para vocês. Porque o livro ele tem muito conteúdo, às vezes é importante, sim, mas a gente pode, de certa forma, reduzir um pouco que vai ter o mesmo resultado.
tá bom? Eu trouxe para vocês aí a importância da vozes verbais, né? O que quer dizer isso? O verbo, né? Ele para entender o verbo, ele se identifica de várias maneiras, tá? Essas questões de prova. Por exemplo, se a gente entender o conceito de vozes verbais, o verbo sofre algumas variações. Que variações são essas, professora? Variações de número, variações de gênero, de voz, que a gente vai ver agora, de tempo. O verbo faz diversas flexões para indicar quem pratica a ação, quem recebe a ação, tá? Qual é a função da voz ativa, professora? É identificar o sujeito que está praticando a ação, o sujeito que está recebendo a ação e o sujeito que está sofrendo essa ação, tá? Fica muito, esse sujeito ele tem que ficar muito em evidência, tá? Nesse tipo de voz verbal. Por isso é importante a voz verbal. O que eu preciso saber sobre vozes verbais, professora? Que elas se dividem em 3 tipos. Eu tenho voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Exemplo para você aí. Capitu beijou Bentinho. Bem, quem beijou Bentinho? Capitu. Concorda comigo que Capitu está praticando a ação de beijar Bentinho? Então, toda vez que o meu sujeito pratica a ação, ele está na voz ativa. E ele vai ter o nome de sujeito agente. Por que agente? Porque ele está praticando a ação. Esse agente, queridos, é tudo junto mesmo, tá? Porque ele vem do verbo agir, aquele quem faz, tá? Então, o sujeito é aquele que faz algo. Nesse caso, Capitu está fazendo o quê? Beijando Bentinho. Então, Capitu é meu sujeito agente e minha voz está na voz ativa, porque o sujeito está praticando a ação, ok? Bentinho foi beijado por Capitu. Perceba aí que já Capitu deixa de ser o sujeito, né? E passa a ser o quê? Passa o quê? Receber ação, né? Quem praticou a ação de ser beijado por Capitu? Bentinho. Então, Bentinho eu vou chamar de sujeito paciente, porque ele está recebendo essa ação. Ele não praticou a ação, ele está recebendo essa ação. Então, quando o meu sujeito recebe a ação, a minha voz está na voz passiva e o meu sujeito é paciente. Tranquilo? Vamos voltar lá. Toda vez que o meu sujeito faz a ação, voz ativa, sujeito agente, praticando ação. O sujeito está recebendo, está sofrendo essa ação, eu vou chamá-lo de sujeito paciente e minha voz está na voz passiva. Tranquilo? Capitu e Bentinho beijaram-se. Olha, eu tenho aí sujeito composto, né? Capitu e Bentinho. Perceba que Capitu e Bentinho estão fazendo o quê? Estão se beijando, estão os dois ao mesmo tempo praticando uma ação. Então, toda vez que o meu sujeito, né? E o meu paciente, meu agente paciente, fazem uma ação juntos, no caso, essa voz é a voz reflexiva e o nome do sujeito é sujeito, agente e paciente, porque eles estão trabalhando juntos, tá bom? Então, toda vez que o meu sujeito faz e sofre ação ao mesmo tempo, eu chamo de voz reflexiva, tá bom, queridos? Lembrando novamente, esse conteúdo, esse slide não tá no livro de vocês, tá? Ele tá no nosso conhecimento, porque fala de vozes verbais, sim, só que com uma nova roupagem, tá? Com novos exemplos, para mais fácil compreensão de vocês, que é o meu interesse maior que haja conhecimento. Vamos lá. Voz ativa. O sujeito que pratica ação, acabei de falar. Eu vou chamá-lo do sujeito agente. Por que agente, professora? Porque vem do verbo agir, não se esqueça disso, tá? Aquele que faz. O professor forneceu uma apostila. Professora, como é que eu acho o sujeito? Nós já vimos isso em sala de aula. Eu faço a pergunta para o verbo. Quem forneceu uma apostila? O professor. Nesse caso aqui, o professor, perceba que está o quê? Fazendo a ação de fornecer alguma coisa. Ele está fornecendo o quê, professora Aline? A apostila. Então, o professor, eu vou chamá-lo de sujeito agente. Está na voz ativa, beleza? Voz passiva. O sujeito recebe a ação, agente da passiva, né? O sujeito sofre a ação do verbo por um sujeito paciente. Então,
Percebam aí, uma apostila foi fornecida pelo professor. Percebam que é a mesma frase da voz ativa. A única coisa que eu fiz foi fazer o quê? Foi trazer o que estava lá no final, tá? Uma apostila eu trouxe para frente, eu inverti. E o que era sujeito, né, que o professor passou a ser agente da passiva e o verbo ele foi flexionado. Então, toda vez que eu tenho uma voz passiva, eu terei um agente da passiva. Por quê, professora? Não existe voz passiva, tá? Não existe voz passiva sem agente da passiva. Ficou claro? Quando eu tenho um agente da passiva, é quando o meu verbo está na voz passiva. Então, quando eu boto o meu verbo para a voz passiva, eu tenho aí uma locução verbal, né? E pelo professor, que no exemplo da voz ativa era o sujeito que praticava ação, ele está sofrendo ação. Então, quando ele está sofrendo ação, o nome dele será agente da passiva. E o que está fazendo ação, no caso, uma apostila, vai ser o meu sujeito paciente, que está recebendo a ação feita pelo professor. Tá tranquilo? Lembrando que é muito fácil identificar a voz passiva, porque ela sempre vem com uma locução verbal. Lembra que locução verbal? O que é locução verbal? Locução verbal são 2 ou mais verbos, tá? Que dá a ideia de uma única ação. Toda palavrinha que vem em locução, por exemplo, locução prepositiva, são 2 ou mais palavras com valor de preposição. Locução conjuntiva, são 2 ou mais palavras com valor de conjunção. Então, locução verbal, né, são 2 ou mais verbos que dá a ideia de uma única ação verbal. Tá tranquilo? A voz reflexiva, o sujeito é o agente, paciente, né, ao mesmo tempo. João se cortou com a tesoura. Você percebe aí que João, ele pegou a tesoura, olha só, ele praticou a ação de pegar a tesoura e o próprio João fez a ação de se cortar, ele sofreu a ação, né, a consequência da ação dele. Então aí João praticou, ele fez a ação e recebeu essa ação. Então toda vez que o meu sujeito pratica e recebe essa ação, essa voz é voz reflexiva, tá bom, queridos? Vamos lá. No livro de vocês, aí na página, deixa eu abrir aqui, na página 84, vai falar dessa transposição, né? Mudança da voz ativa para a voz passiva. Bem, é muito tranquilo. Alguns livros, até botei fiz essa cruzinha aí, porque alguns livros vêm, o livro de vocês não veio, eu não entendi. Vamos lá. O professor forneceu uma apostila, está na voz ativa, correto? Professor, eu quero passar para a voz passiva. O que eu faço? O que é lá no finalzinho, uma apostila que está lá no finalzinho da frase, desce na frente. O verbo, ele é flexionado, né? Formando uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. Esse verbo auxiliar pode ser o verbo ser, o verbo estar, tá? O verbo ficar, mais uma oração, mais um verbo principal que esteja na sua forma nominal. Lembra as formas nominais do verbo? Infinitivo, particípio e gerúndio. Então, esse verbo principal vai estar em uma das suas formas nominais. Geralmente, quase em todo o tempo, esse verbo principal vai estar no particípio, tá? E pelo professor, que estava lá como sujeito, ele desce sendo o agente da passiva. Tranquilo? Essa é a transposição da voz ativa para a voz passiva, tá? O livro de vocês, amados, ele não menciona tipos de vozes passiva, tá? Não vou cobrar porque ele não tá aqui, tá? Eu já olhei aqui o livro de vocês, ele não cita, mas é de grande importância e cobra muito em prova esse tipo de voz passiva, que pode ser voz passiva analítica e voz passiva sintética ou pronominal. Vocês podem achar em qualquer livro de gramática, sintética ou pronominal, que é a mesma coisa, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre elas porque é muito importante. Eu coloquei aí um conceito, tá? Matemático. Vamos lá ver se vocês conseguem me entender. Voz passiva analítica. Usa uma locução verbal. Ponto. Sempre vai ter uma locução verbal. Eu vou ter um sujeito paciente, tá? É aquele que está sofrendo ação, mais um verbo auxiliar, que eu acabei de falar, ser, estar ou ficar,
mais o verbo principal no particípio, tá? Mais o agente da passiva. Exemplo: o velho quadro foi reformado pela empresa. Se eu coloco essa frase aí para a voz ativa, vai ficar como? A empresa reformou o velho quadro. Concordam comigo? Eu consigo naturalmente transformar essa voz passiva analítica numa voz ativa. A empresa reformou o velho quadro. Agora está na voz analítica que a gente está estudando. O que vai acontecer? O velho quadro vai ser o sujeito paciente. Foi reformado, que eu falei que a gente consegue observar que sempre vai ter uma locução verbal na voz passiva analítica. Vou ter um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio. Lembrando que os verbos no particípio são aqueles verbos que terminam em ido, ado, tá? Todos os verbos que terminam em do, ido, ado, tá? São verbos que estão no particípio. E pela empresa eu vou chamá-la de agente da passiva, tá? Então a voz passiva analítica, ela sempre vai ter uma locução verbal. Olhei, tem locução verbal? É voz passiva analítica. Tranquilo? Voz passiva sintética. O verbo precisa ser transitivo. Não haverá voz passiva sintética com verbo intransitivo. O verbo sempre vai precisar de complemento. Quais são os verbos que precisam de complemento, queridos? Verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. A gente viu isso em sala de aula, tá? Vamos lá. O verbo transitivo, indicador de ação, mas o pronome é passivador ser. Esse pronome é passivador ser, eu não vou me aprofundar nele muito agora, porque nós vamos ver mais à frente e pode confundir um pouquinho a mente de vocês, tá? O importante é vocês entenderem o quê? Que o verbo tem que ser transitivo, tanto indireto ou indireto. Geralmente, é sempre o direto, tá bom? Geralmente, a maioria dos verbos é o transitivo direto. Mas a gramática, ela aborda também o transitivo indireto. Então, a gente vai se ater o que os gramáticos abordam nos seus livros, né? Que a gente usa como referência. Mas, geralmente, os verbos são transitivos direto. Mas sujeito paciente. Exemplo: comeu-se a torta inteira. Eu tenho o verbo aí, comer, né? Que é um verbo transitivo. Eu tenho aí o ser, que é um pronome apassivador. E tenho o sujeito paciente, né? Que fez o quê? Que sofreu a ação, né? Fez a ação de ser comida inteira, que é o quê? A torta, tá? Alteraram-se os horários de aula. Eu tenho o verbo aí, alteraram, né? Quem altera, altera alguma coisa. Olha só, verbo transitivo direto. Tenho a partícula apassivadora, correto? E os horários de aula vai ser o meu sujeito paciente. Está sofrendo a ação do meu verbo alterar. Queridos, no primeiro momento, pode causar um pouco de estranheza, porque, muita informação. Mas se você ver, né, assistir esse vídeo, melhor dizendo, 1, 2 ou 3 vezes, se assim for necessário, você vai começar a entender com clareza cada voz do verbo, cada voz verbais. A voz ativa, a voz passiva, voz reflexiva, voz passiva analítica, passiva sintética. Tudo bem? É muito tranquilo. Se tiver dúvida, eu estarei aqui para ajudá-los. Não se preocupe enquanto a isso, tá? Vamos lá. Exercício. Agora é com você. Tente responder às atividades do seu livro, que aborda a nossa aula de hoje. Qual o tema? Vozes verbais. Encontra-se nas páginas 80 até 89, tá? Abraços, até a nossa próxima aula. Dúvidas, queridos, estarei com vocês assim. Assistiu o vídeo? Assistiu 1, 2 vezes? Já sou necessário? Professora, eu vou assistir mais uma. Assistiu? Houve dúvida? Escreva no papel a tua dúvida. Quando o nosso tempo de aula, né, que eu estou com vocês no tempo de aula, professora, minha dúvida é essa. E a gente junto vai esclarecer para sanar essa dúvida, tá bom? E não deixe de fazer os exercícios, tá? Porque é através dos exercícios que a gente vai ganhando mais domínio sobre o conteúdo abordado em sala de aula. Tá bom, meus queridos? Estou morrendo de saudade de vocês. Espero encontrá-los em breve. Beijos, até mais.